Olá, sou o pastor Irineu Grubert e eu queria falar hoje sobre 5 princípios do milagre da multiplicação. Quero ler um trecho um pouquinho longo da Bíblia, da Palavra de Deus, que está em Marcos capítulo 6. O Evangelho de São Marcos capítulo 6 diz assim, versículo 34. Acompanhe comigo a leitura e depois nós vamos ver algumas coisas extraordinárias aqui. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: esse lugar é deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhe vocês algo para comer. E eles disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando verificaram, sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo se assentar em grupos na grama verde. Algumas traduções dizem grupo, no Evangelho de Lucas, de grupos de 50, e outro Evangelho, grupos de 100. Assim eles se assentaram aqui, em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os a seus discípulos para que servissem ao povo e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram foram 5.000 homens. É interessante esse texto porque ele fala aqui de alguns princípios extraordinários que a gente precisa ter como um desenho dentro de nós, porque é o fator multiplicativo, o fator miraculoso de Deus, né? E eu quero falar sobre cinco princípios aqui que tem nesse texto. E Jesus ensina nesse texto como andar em milagres. Lembra? Imagine comigo, nós temos uma população aqui de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, outros evangelhos dizem fora mulher e crianças, e a gente sabe que a maior parte que seguia Jesus eram mulheres. Então, nós temos aproximadamente, segundo estudiosos, por volta de 15.000 pessoas. Então, nós temos aqui na conta 4 ou 5 quilos de alimento entre 2 peixinhos e 5 pães, que está na mão de um menino, né? E ele vai se transformar em aproximadamente 9 toneladas de alimento para alimentar a multidão. Então imagine o tamanho do milagre, 5 ou 6 quilos de alimento em 9 toneladas de alimento. Então aqui Jesus está ensinando princípios miraculosos, princípios de multiplicação. Isso é muito importante para você entender na sua vida. Você quer multiplicar as coisas ao seu redor, quer ver um milagre de Deus, aqui tem um ensinamento extraordinário esse ensinamento. É interessante aqui que são 5 os princípios, tá? Então pensa bem comigo, a palavra de Deus, Jesus estava ensinando a palavra por um dia todo, a organização de sentar aquelas pessoas em grupo de 50 e 100, a oração de Jesus com ações de graça, o dar, que um menino que deu esses peixes e esses pães, e a multiplicação. Para você compreender todo esse quadro, você tem que ler os 4 evangelhos que narram esse ambiente de milagre, né? Para ter um desenho de todos os detalhes. E é interessante que a Bíblia relata o episódio, o seguinte quadro. Imagine comigo o seguinte desenho: 5.000 homens e mulheres, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, aproximadamente 15.000 pessoas com um dia de fome. Um menino que no meio dessa multidão tinha 2 peixinhos e 5 pães, e que tinha com ele isso, guardado. Esse menino não comeu. O que se entende é que deve ter sido muito importante. Talvez aquele alimento nem era para ele, era para os seus pais, porque mesmo num dia de fome ele não tocou naquele alimento. Então, aí você olha a fome de um dia inteiro num grupo de pessoas.
Se a gente olhar num valor econômico, quanto valeria o único alimento num ambiente de 15 mil pessoas? A única pessoa que tinha disponível uns peixinhos e uns pães, quanto valeria isso, né? Esse seria um ambiente super inflacionado, onde a grama de um alimento valeria talvez como a grama de ouro, né? Agora, quantos quilos de alimento precisaria para alimentar 15 mil pessoas? Por volta, na fome de um dia, por volta de 9 toneladas ou 9 mil quilos. Agora, como Jesus pode fazer de pequenos peixes e pouquíssimos pães um ambiente de tanto milagre? E nós vamos ver aqui como Jesus cria esse ambiente para o milagre acontecer. Primeira coisa, Jesus encheu o coração daquelas pessoas durante o dia com a palavra de Deus, porque Jesus considerava aquelas pessoas como sem direção, ovelhas sem pastor. Então Jesus começou a ensinar o princípio da palavra de Deus. Jesus instruiu aquelas pessoas na palavra de Deus por horas a respeito desse assunto. E aí a gente precisa compreender o seguinte: sem palavra de Deus, anota aí, a primeira coisa que você precisa compreender: sem palavra de Deus não se cria ambiente de milagre. Não tem como. Jesus está dando uma receita aqui. Sem palavra de Deus sempre será um lugar de incredulidade. Se alguém for falar, olha, você vai transformar 5 pães e uns pouquinhos peixes em 9 toneladas, não dá certo, não vai acontecer. Primeiro precisa encher o coração da palavra de Deus para criar o ambiente. Sem a palavra de Deus, os ambientes serão somente nivelados a fatos humanos, racionais, incrédulos, desassociados daquilo que é o milagre divino. Segundo lugar, seu primeiro princípio é encher o coração da gente da palavra de Deus. Então, anote aí, o primeiro ambiente para Deus começar a fazer milagres multiplicativos na sua vida é você encher o seu coração com a palavra de Deus. Segundo lugar, você precisa se organizar. Jesus organizou aquela multidão de 15 mil pessoas em grupo de 50 e de 100. Não se sabe se ele sentou as mulheres e as crianças separadamente, mas ele organizou para que aquela multidão não corresse atropeladamente, desordenadamente, e criasse toda uma desordem naquele ambiente, né? Se assentaram. Então, organização é uma necessidade para qualquer coisa de milagre. Se você quer milagre nas suas finanças, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você que quer ser um empresário que ande em milagres, começa a ler provérbios. Enche o seu coração de provérbios. Se você quer viver ambientes de milagre na área financeira, a sabedoria de Deus é o livro de provérbios. Você vai ver que muitas coisas você errou na vida porque você não tinha lido, e lá está o ensinamento que teria te poupado de ambientes fora de milagre de Deus, de coisas erradas. Segundo lugar, organize suas finanças, organize sua vida, organize seu tempo, seja focado em uma organização. Pessoas desorganizadas, elas tendem a serem fracassadas em ambientes de milagre. Eu sempre digo que Deus usa muito pessoas organizadas, e o diabo usa pessoas desorganizadas. Todo o processo de desorganização em uma sociedade, em um país, em uma nação, em uma família, em uma empresa, que leva à pobreza, leva para fora de ambientes miraculosos. Agora, toda organização tem um senso que Deus pode ajudar e que cria ambiente de milagre. Então, se você quer ambiente de milagre na sua família, organize a sua família. Se você quer ambiente de milagre na sua vida espiritual, organize sua vida espiritual. Se encha da palavra de Deus, tenha tempo para você orar, tenha tempo para você ler a Bíblia, tenha tempo. Se você quer finanças abençoadas, milagre de Deus nas finanças, Deus não vai fazendo atropeladamente. Aqui Jesus dá uma receita. Jesus poderia ter mandado chover pão e peixe do céu, mas Jesus queria mostrar como se cria um ambiente para produzir milagres. Primeiro, então, a palavra. Segundo, organização. Terceiro, ações de graça. É muito importante você entender esse ambiente de ações. A Bíblia diz que Jesus levantou aqueles peixes e pães ao céu e orou. E disse: graças eu te dou, Deus.
Então, a gente precisa entender isso. Eu já notei que pessoas, às vezes, não prosperam no pouco, ou não têm um milagre de Deus no pouco, porque elas não têm ações de graça. Ela pega o salário e diz que desgraça de salário. Elas vão, que desgraça de trabalho. Só são palavras erradas em relação ao que Deus tem para elas. Elas poderiam, naquele pouco, produzir um milagre. Lembra, Jesus tinha 15 mil pessoas para alimentar e 4, 5 quilos de peixe e pães. E Jesus não levantou aquilo para o céu e disse: Deus, olha essa porcaria, só esse pouquinho de pão para toda essa gente. Jesus disse o seguinte: esse é um ambiente, você abençoar, dar graças. Então, olhe para sua família, dê graças a Deus pelo seu casamento, dê graças a Deus por sua família, dê graças a Deus por suas finanças, porque está gerando um ambiente para coisas miraculosas. Quando eu entrei no ministério, eu lembro que muita gente falava ministério é coisa de sofrimento, de pobreza, de falta de tudo. Eu nunca acreditei nisso. Eu sempre abençoei o meu ministério, sempre abençoei as minhas finanças. E mesmo no pouco, quando nós iniciamos, Deus transformou isso em muitos milagres. Eu poderia, e tenho contado nas aulas, tantos milagres que Deus tem feito, Deus tem trazido, multiplicado, Deus tem multiplicado as nossas propriedades, Deus tem multiplicado os nossos apartamentos, Deus tem multiplicado os nossos carros, Deus tem multiplicado as nossas roupas, Deus tem multiplicado os nossos alimentos, Deus tem feito, mas eu nunca disse: Deus, é esse pouquinho, é um prato de arroz e feijão, às vezes comer um prato com ovo e arroz. Deus, obrigado. Eu estou te dando graças, porque desse arroz e ovo o Senhor vai transformar isso no futuro em picanha, em o que eu precisar, e ainda vai ter sobejando. Então é muito importante você agradeça pelo que Deus colocou na sua vida. Não tenha, Jesus está falando, esse é o ambiente de milagres. Eu lembro uma coisa que me marcou demais no ministério. Eu estava numa igreja pregando e um menino de uns 18, 19 anos ficou endemoniado. E ele ficou tão endemoniado que ele levitava, ele voou por cima da igreja, correu no teto da igreja de cabeça para baixo, e até as pessoas se assombraram tudo. Aí quando ele caiu na minha frente, assim, e aí nós começamos a expulsar os demônios dele, e tinha uma legião de demônios, e eu sei que os demônios iam saindo e iam dizendo assim: nós perdemos, foi um dia que nós perdemos, foi o dia daquele médico. E aí a história do menino é interessante. Os pais dele haviam oferecido ele a demônios, serviam a espíritos demoníacos, a religiões demoníacas, e eles ofereceram ele no seu nascimento, consagraram ele a demônios. E ele estava naquela cidade, e até com orientações demoníacas, exatamente para trabalhar, trabalhos de igreja e tal. Mas aí, naquela noite, ele entrou na igreja. E aí o diabo, um dos diabos daquele, falou: nós não queríamos entrar aqui, mas os anjos de Deus tocaram ele para aqui, para dentro. E a história é o seguinte: esse menino nasceu, mesmo oferecido pelos pais a demônios, ele nasceu num hospital onde o médico era crente. Onde o cirurgião que fez o nascimento dele, o médico era crente. Aquele médico tinha por hábito de abençoar todas as crianças que nasceram por suas mãos. E todas as crianças que nasceram por suas mãos, ele levantava ao céu e dizia: Deus, esse aqui eu consagro a ti. E ele também fez isso com aquele menino. Então, o que prevaleceu, mesmo que os seus pais ofereceram eles pelo maligno, veio uma palavra de Deus abençoando. E essa palavra de Deus levou até 18 anos para gerar dentro dele a condição de Deus permitir que um milagre acontecesse. Aquele menino que foi destinado a servir às trevas, ao inferno, agora recebe um milagre por causa das ações de graça. Aquele médico, as ações de graça prevalecem sobre qualquer palavra maldita, sobre qualquer palavra negativa. Quando você agradece, Jesus está dizendo o seguinte: muita gente poderia ter pensado, não vai acontecer, é só 2 peixinhos e 5 pães, não vai acontecer o milagre. Mas Jesus estava dizendo: Pai, eu te dou graças. Então, primeiro a palavra de Deus, depois organização, depois ações de graça. Terceiro, aprender, doar. Quem é que tinha esses pães e esses peixes?
um menino, uma criança. A Bíblia não fala a sua idade, mas fala como um menino, então antes de um adolescente. Agora, você entende comigo a importância desse alimento no meio dessa multidão? Nem esse menino tinha usufruído desse alimento, não comeu. A importância, talvez isso fosse para os seus pais, para os seus avós, para a sua família que estivesse doente. Era muito importante isso, mas ele ficou tomado com aquele ambiente da palavra de Deus e ficou ali com esse alimento. Eu fico imaginando, quando Jesus pediu, o que nós temos aqui? Aquele menino, de pronto ele deu. De pronto ele disse, eu tenho esses peixinhos e esses pães. Jesus falou, tá bom. Então a gente vê que alguém se moveu em dar. E aí é importante que a gente, olha, a importância de a gente entender os milagres multiplicativos. Que sentido tem a vida se a gente não pode repartir nada com ninguém? Tem gente que são extremamente avarentos, são doentes, mas eles não entenderam esse princípio da multiplicação. Se aquele menino voltasse para sua casa com esses peixinhos e esses pães, mas ele doou aquilo para Jesus. E é interessante, eu estava lendo uma reportagem hoje não, esses dias, de homens ricos, né? O que eles querem fazer? Por exemplo, os homens mais ricos do mundo, os homens que multiplicaram riquezas aos bilhões, né? Que se os seus herdeiros fossem contar dinheiro em nota de 500 euros, que vale por volta de 3 mil reais cada nota, se eles fossem contar esse dinheiro, durante toda a vida eles não poderiam contar os valores humanamente com as suas próprias mãos no que eles têm de herança. E aí você olha que homens como Bill Gates, Mark Zuckerberg, né, do Facebook, Warren Buffett, por que esses homens que ganharam tanto dinheiro já não se satisfazem mais nisso? A satisfação deles todos eles já doaram em vida mais de 80% da sua riqueza, que são de mais de 200 bilhões de dólares cada um, suas riquezas pessoais, para ajudar a humanidade. Então, o que significa? Que volta sempre esse entendimento de que a maior razão de estarmos aqui na Terra é servir os outros. Se aquele menino não tivesse essa ação, como que Jesus poderia abençoar aquela multidão? Então, é muito importante. Então, primeiro, a palavra de Deus. Segundo, organização. Terceiro, você dá ações de graça. E em quarto, você ter esse ambiente de dar. Porque quando você fecha esses 4 princípios, enche seu coração da palavra de Deus, organiza a sua vida, você começa a dar ações de graça. Então o milagre está começando a criar uma atmosfera, um ambiente de um milagre se multiplicar. E aí quando você se dá, quando você doa, quando você planta, então Deus criou a condição para você viver esse milagre. E é interessante que eu sempre digo que a multiplicação não é Deus que faz. A multiplicação é você que faz. Deus abençoa. O que Jesus fez? Ele pegou, deu um pedaço de pão para cada um dos seus discípulos e um pedaço de peixe. Então você imagina comigo esse quadro. Cada um tinha um pedaço de pão na mão e um pedaço de peixe. Ele entregava para alguém sentado, organizado lá, e alguém tirava um pedaço de peixe, um pedaço de pão, crescia naquele lugar de novo peixe, crescia naquele lugar de pão. E a Bíblia diz que aquelas pessoas pegaram mais alimento do que podiam se alimentar. E depois de todas alimentadas, foram recolhidas 12 cestos de alimento. Quando existe um milagre divino de organização, de palavra de Deus, de ações de graça, nem o que sobra se perde. Nem o que sobra se perde. E aí, a Bíblia, ela não diz para quem Deus deu nominalmente os 12 cestos, mas dentro do desenho de Deus, para quem vocês acham que os 12 cestos que sobraram de alimento foram entregues? A Bíblia relata, tranquilo, não seja nominalmente, mas direcionalmente Deus define. A Bíblia diz que quem dá, recebe. Quem planta, colhe. Quem é que fez a doação daqueles peixinhos e pães? O menino. Então Jesus vai dizer o seguinte: quanto sobrou? 12 cestos, então leve para esse menino.
E agora Jesus está dizendo para aquele menino, lembra quando você veio aqui com a necessidade de você ter a importância disso para a sua vida, talvez para os seus pais, para os seus avós, para a sua família? Agora, como você aprendeu os ambientes de milagre, você vai pegar 12 cestos e agora você vai ter sobrando. Você não vai ter só uma necessidade que nem você usufruiu dela. Você vai ter para você vai ter para o seu pai, para sua mãe, para sua família. Não importa o tão grande que seja a sua família, você vai levar 12 cestos de pães e peixes. Então é muito interessante, querido, esse ambiente de a gente entender esses princípios miraculosos em tudo que nos rodeia. Lembra? Encher o coração com a palavra de Deus, ter um sistema organizado em toda a nossa vida, ter em nosso tempo, em nossas finanças, em tudo organizar, ter ações de graça. Isso é muito importante. Acorde de manhã, dê graças a Deus pelo dia, pelo tempo, pelo alimento. Nem que você tiver um pão só para comer de manhã, agradeça a Deus, porque ele começar a ter um ambiente para você ter omeletes, nos próximos cafés, você ter muita coisa boa, tá bom? E aí, tenha sempre um coração doador. Do pouco, Deus tem condições de fazer milagres extraordinários. E aí, tudo aquilo que você colocar na sua mão, Deus vai multiplicar muitas vezes mais. Queridos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, e eu te espero na próxima aula, em nome de Jesus.